Não é novidade pra ninguém que o clima no Paris Saint-Germain antes estava insustentável. Nós já sabemos muito tempo que a falha gestão do Paris Saint-Germain acabou evidenciando muitos problemas. E claro que mediante os bastidores do futebol, vez ou outra, eles vêm à tona. A desorganização em massa que foi o Paris Saint-Germain acabou gerando muitos problemas e consequências, não somente para os gestores que acabaram perdendo com títulos e títulos que não foram conquistados, como também jogadores acabaram sendo afetados por diversas brigas e problemas que acabaram marcando o cenário parisiense. É fato que grande parte dos jogadores foi embora, e é fato também que o Paris Saint-Germain vem passando por novas reformulações. Tentado almejar o seu sonho de Champions, as audiências do clube vêm reduzindo gradativamente. Ninguém tem o mesmo interesse de assistir o Paris Saint-Germain como antes. Aquela equipe antes tanto visada acabou sendo prejudicada muito por conta de problemas extracampo e também de um relacionamento que os jogadores não conseguiram ajustar com maior afinco. É claro que a parcela da culpa atinge muitas pessoas, não foi do nada que as coisas ocorreram como ocorreram. Foi uma série de erros estruturais que acabou gerando esse problema em massa, que desde então vem prejudicado o clube muito. E agora novas informações foram vazadas, dando à tona que o vestiário do Paris era ainda pior do que a gente pensava. Para isso, se inscreva no canal, deixa seu like e mais que isso, verifique o clube de membros do canal. Apoie esse projeto e consiga ter benefícios exclusivos que só o clube de membros tem. Tô esperando tu, vambora. Uma das pessoas que com certeza teve sua carreira manchada, principalmente no Paris Saint-Germain, foi Neymar. O pilar do Barcelona, que por muito tempo foi considerado um dos principais jogadores do mundo, hoje em dia é muito reverenciado, muito pelo que fez anteriormente. O Neymar do Barcelona foi fantástico, mas desde que decidiu ir pro PSG, digamos que sua carreira tomou rumos inesperados. Aquele Neymar que antes era cogitado a ser um dos melhores jogadores do mundo, acabou passando por uma decadência absurda em relação às projeções que tinha. Hoje Neymar joga na Arábia, que convenhamos é um mercado muito lucrativo para ele, mas que em relação ao seu futebol jogado e a questão da competitividade que poderia ter sido acirrada, o NJR não conseguiu vingar da maneira que esperava. O seu declínio acabou sendo notável e ele mesmo, claro, também teve sua parcela de culpa por intermédio de suas próprias decisões. Só que, mais que isso, ele acabou descobrindo no caminho um certo desafeto que não era desafeto. Um cara que participou de várias festas com ele, inclusive do próprio aniversário. Um cara que era simplesmente um irmão, era simplesmente uma das amizades mais conhecidas do mundo. Só que desde 2021, essa amizade acabou virando uma rixa, uma desavença que não conseguiu ser curada, de tal maneira que hoje Mbappé e Neymar não se seguem mais no Instagram. Pois bem, antes de deixar o PSG e ser vendido ao Al Hilal, Neymar foi avisado pessoalmente pelo treinador Luis Henrique de que não teria mais espaço no time. A informação foi divulgada com exclusividade hoje, dia 13, pelo L'Equipe. Mas o que aconteceu? Luis Henrique teve Neymar sob seu comando durante 3 anos do Barcelona. Em julho de 2023, se encontraram no Paris. O mal-estar começou após o treinador falar para o brasileiro que não levaria para a pré-temporada pelo Japão. O aviso para procurar outra equipe veio no mesmo dia. O jogador e o treinador tiveram problemas extracampo nos tempos do Barcelona, principalmente nas temporadas 15-16 e 16-17. Além de Neymar, Luis Henrique também pediu a saída de Verratti, principal parceiro do brasileiro no PSG. Uma testemunha falou ao jornal francês que Luis Henrique disse que tinha que encontrar uma nova equipe e que não levaria para os jogos do Japão. Luiz Campos, diretor do PSG, acabou convencendo Luis Henrique a levar Neymar para vendê-lo por um preço maior, mas já não funcionava. O seu compromisso já não era o mesmo. Embora não tenha ficado claro o motivo da dispensa, Luiz Campos afirmou pouco tempo depois que seria para o bem das finanças do clube, o Paris Saint-Germain. Isso por si só já é contraditório, porque o PSG já é rico por si. E de fato aconteceu. O Neymar foi sim vendido ao Al Hilal pouco após o fim da temporada do PSG no Japão por um montante de 483 milhões de reais. O valor rendeu a maior venda da história do clube francês. Mas ainda Neymar foi acusado de comparecer ao treino do PSG bêbado, enquanto um relatório bombástico afirma que ele perdeu o respeito de Kylian Mbappé e se envolveu no confronto entre Lionel Messi e Achraf Hakimi durante o tumultuado final de tempo na França. De acordo com L'Equipe, a publicação francesa conversou com ex-jogadores e funcionários do clube, que afirmaram que o jogador brasileiro às vezes aparecia sem condições de treino. A reportagem alega que Neymar esteve envolvido em uma briga no campo de treinamento entre Lionel Messi, Achraf Hakimi e Sérgio Ramos, durante a gestão de Christophe Galtier como técnico, que ele atacou o jovem Ismael Garbi e seu outrora bom relacionamento com Mbappé acabou se deteriorando. Neymar deixaria o PSG após apelos generalizados dos torcedores para que ele deixasse o clube pro Al Hilal, clube da Saudi Pro League. Sem dúvida nenhuma, sinalizando o declínio da carreira do ex-astro do Barcelona, logo após a transferência, o jogador de 32 anos rompeu o ligamento cruzado anterior durante uma missão internacional pelo Brasil em outubro do ano passado, não jogando desde então. Segundo fontes do próprio jornal, o Hakimi quase saiu na mão com o Messi quando eles tiveram um desentendimento perante uma situação tática em um treino. Neymar e outros jogadores tiveram que apartar para que a confusão não fosse às vias de fato. E é aí que você percebe que é um clima completamente desagradável para todos. Lionel Messi é um dos caras mais tranquilos do mundo, que nunca teve briga sequer com praticamente nenhum companheiro do Barcelona. Só bastou ir para o PSG para deixar os ânimos aflorarem, porque não há gestão de grupo alguma, não há comando. E quando se não há comando, fica muito difícil construir uma relação pautada na paz.
ou principalmente em qualidade, porque não somente em campo que se joga, não é somente em campo que se desenvolve uma equipe é construída através do coletivo, e se não há coletivo, não vale a pena apenas a prevalecência do individual, e com a equipe completamente individualista sem nenhum retorno, fica completamente difícil atribuir qualquer valoração para que uma equipe possa, por exemplo, conquistar a Champions League, que era até então o maior sonho do clube. Tem também que averiguar essa possível briga, hein? Será mesmo que o Neymar saiu na mão com um jogador jovem? Olha, de fato, sendo sincero pra vocês, eu acho que não tem santo, não tem santinho nessa história toda. Todo mundo teve sua parcela de erros e consideravelmente contribuiu para que o PSG ficasse um ambiente insustentável. Não foi simplesmente o acaso ou uma briga qualquer, foi uma série de erros que acabou gerando isso tudo. E se fingirmos que isso não aconteceu, será ainda pior. É um fato que todo mundo teve sua grande parcela e que, mais ainda, uma equipe tão desorganizada não foi desorganizada do dia pra noite. Não adianta ter um elenco estelar se o próprio clube não consegue abrigar tudo isso. E mediante todas essas revelações e os conflitos, o Paris Saint-Germain vive um inferno astral. A equipe agora escancara uma realidade de aflição. O PSG perdeu o primeiro encontro de um confronto eliminatório em casa pela quinta vez em sua história após perder para o Barcelona na competição e nunca conseguiu reverter a desvantagem como um visitante na segunda partida. A situação aconteceu pela primeira vez em 94-95, quando a equipe liderada por Raí e David Ginola foi eliminada pelo Milan nas semifinais, após perder a ida no Parque des Princes por 1-0. O feito foi repetido nas quartas de final de 14-15 contra o Barcelona, nas semifinais de 2020 e 21 contra o Manchester City e nas oitavas de final de 22-23 contra o Bayern de Munique, e a equipe parisiense foi desclassificada em todas as ocasiões. O jogo de volta do confronto entre PSG e Barcelona vai acontecer nesta terça-feira 16, às 4 horas, no Estádio Olímpico de Montjuic, na Espanha. Para avançar de fase no tempo regulamentar, o time de Luis Henrique precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para a disputa por pênaltis. Lembrando que não somente isso está gerando o inferno astral do clube, até mesmo a relação da imprensa francesa com Kylian Mbappé vem marcado bastante desgastado o cenário. Pois é, a tartaruga virou alvo. Mbappé é detonado na França após derrota do PSG na Champions League. O astro passou em branco e viu o Barcelona levar a melhor em Paris. Com a derrota em pleno Parc des Princes, Mbappé se tornou alvo de críticas por parte da imprensa francesa. O atacante passou em branco e não levou muito perigo ao goleiro Ter Stegen, enquanto l'Equipe citou que era esperado com impaciência e faltou ao compromisso e destacou a pouca agressividade do jogador e erros na tomada de decisão. O Le Parisien chamou o astro de invisível, destacando que o camisa 7 não finalizou ao gol e a atuação abaixo teria custado a vitória da equipe. Para o ex-jogador Habib Beye, comentarista do Canal Plus, Mbappé foi extinto e infeliz frente ao Barcelona. Habib ainda rasgou elogios para a atuação da defesa do Barça, com destaque para o francês Koundé. Uma das estatísticas que joga contra Mbappé é a do número de vezes em que o astro participou dos lances. Jogando os 90 minutos, Kylian teve 44 toques na bola, enquanto isso o Barcola, vindo do banco de reservas, teve 34. Para dar a volta por cima e seguir sonhando com o título da Champions, Mbappé e seus companheiros precisarão lutar muito pela vitória na Espanha, na próxima terça-feira 16. O colunista francês Christopher Dugarry apontou uma vez mais o dedo a Kylian Mbappé por conta da atitude demonstrada no jogo do Paris frente ao Barça. Na antena do RMC Sport, o antigo jogador falou faltas, ter um dia ruim, mas a atitude daquele rapaz foi escandalosa e uma falta de respeito. Começou por dizer Dugarry, citado pelo Mundo Deportivo, prosseguindo: é uma traição para o público, para as pessoas que confiam nele, para quem paga e para quem aprecia os quartos de final da Liga dos Campeões. Cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que parece que quer ganhar. Tinha a oportunidade de jogar num estádio tão bonito contra o Barça e tem aquela atitude, uma vergonha absoluta. Atirou o antigo jogador francês que vestiu a camisa de vários clubes europeus como Barcelona, Olympique de Marselha, Milan e Bordeaux. Beraldo e o próprio Mbappé foram os mais criticados pela imprensa francesa. Os jornais L'Equipe e Le Parisien deram as mesmas notas para ambos, 2 para o zagueiro em São Paulo e 3 para o atacante francês. O L'Equipe diz que Beraldo soma mais atuações desde seu início e retorno de data FIFA, quando esteve com a seleção brasileira no fim de março. Ele fez 2 jogos desde então, foi expulso no clássico contra o Olympique de Marselha e jogou os 90 minutos contra o Barça. Titular quase sistemático de Luis Henrique, que lhe dá uma confiança cega, o defensor de 20 anos foi uma das alegrias parisienses desde que se instalou como zagueiro central, depois de um início difícil como lateral esquerdo, mas na quarta-feira, na sua posição preferida, perdeu feio a partida, torturado pelos movimentos de Robert Lewandowski, escreveu o jornal. O Le Parisien chegou a descrever mais coisas. Falou que o brasileiro incorporou a falta de confiança do PSG. O ex-São Paulo foi o jogador mais mal avaliado nos 2 grandes
jornais de Paris. Outro grande alvo da crítica foi o craque do time. Pela primeira vez após 12 partidas de mata-mata do Paris na Champions League, Mbappé não acertou o alvo rival. Em 3 finalizações, o camisa 7 teve 2 chutes bloqueados e um para fora contra o Barça. Foi anulado e não escapou da avaliação ruim. O Le Parisien diz que ele foi invisível. Não há necessidade de rodeios. O atacante do PSG era muito aguardado e faltou ao compromisso, escreveu L'Equipe. Ele não perdeu a partida, teve pernas e provocou muito com suas cobranças, mas sem conseguir tirar a marcação do adversário por defeito. Diante da dupla Condé e Araújo, muitas vezes até evitou driblar para favorecer o passe, sem muita inspiração. Com isso não foi perigoso, completou o jornal. Questionado especificamente sobre Mbappé, Luiz Henrique evitou falar de qualquer jogador do Paris em sua avaliação da derrota. Eu não falo individualmente de nenhum jogador, ainda mais uma derrota. O que vi no campo de jogo é o que estou comentando. Particularmente eu encaro assim. Não falo de questões individuais, muito menos depois de perder. Mas e aí, você tá surpreso com essas revelações? Eu tô surpreso, mas nem tanto. Se inscreva no canal, deixa seu like, verifique o clube de membros e eu vejo vocês no próximo vídeo, como sempre. Valeu!